Olá, eu sou o professor Rafael Guerreiro, sou professor de Biologia do Estado de São Paulo e na aula de hoje nós daremos continuidade ao estudo da bioquímica, né? Na aula passada sobre esse tema eu falei uma breve introdução com conceitos básicos da química e o que vinha a ser a bioquímica. Na aula de hoje, então, continuaremos falando da composição dos seres vivos no que diz respeito às substâncias orgânicas. Mais especificamente, falarei hoje sobre o elemento carbono, tá? A gente ainda não vai falar das substâncias, mas desse elemento que é tão fundamental para os seres vivos. Então, para começar a falar sobre esse elemento, nessa imagem tenho dois materiais. Não sei se você já reparou, mas aqui eu tenho um pedaço de diamante e aqui um pedaço de grafite, tá? Esse grafite usado em lápis e lapiseiras. Não sei se você sabe, mas esses dois materiais são formados por carbono puro, tá? Então, tanto o diamante quanto o grafite, eles só contêm átomos de carbono. A diferença entre esses dois materiais é a forma que esses átomos estão ligados uns aos outros. Bom, se o carbono no seu estado puro ele se apresenta dessa forma, né, como que esse elemento ele é tão importante para os seres vivos? Antes da gente falar exatamente como que esse carbono vai parar na composição de um ser vivo, a gente vai olhar para esse elemento para entender por que que ele tem essa relevância na constituição dos seres vivos, tá? Então, uma aula dedicada exclusivamente a esse elemento carbono. Bom, na aula passada eu falei que as substâncias que contêm o carbono são chamadas de substâncias orgânicas. E o estudo dessas substâncias, então, vai ser chamado de química orgânica. Então, a química ela se divide em várias, tá certo? A química inorgânica vai estudar as substâncias inorgânicas e a química orgânica, portanto, as substâncias orgânicas. Porém, nós damos esse nome de orgânica por razões históricas, tá? Então, vamos entender de onde vem esse nome, tá certo? Para começar a entender, voltando lá na história, no início do século XIX, né, os químicos eles já produziam em laboratório compostos, mas esses compostos eram compostos simples, né? Então eles criavam reações químicas em ambiente controlado, juntavam uma substância a outra e formavam uma terceira substância que na maioria das vezes eram inorgânicas. E o pensamento dessa época era de que os compostos que eram presentes nos seres vivos, na matéria viva, eles só surgiam em um organismo vivo. Somente um organismo vivo poderia produzir as substâncias que o compunham, tá? Então se pensava que não era possível produzir em laboratório uma substância orgânica, uma substância que era presente nos seres vivos, né? Nos organismos vivos, por isso orgânica. E acreditava-se que isso era devido a uma força vital que existia nos seres vivos e somente neles, e essa força vital, então, era responsável por dar a vida aos seres vivos e essa capacidade, então, deles produzirem esses compostos, tá? E essa força vital ela estava além das forças e das leis físicas e químicas. Porém, em 1828, um químico alemão chamado Friedrich Wöhler, ele tentou fabricar no seu laboratório um sal inorgânico, misturando, então, íons, né, que como eu falei,
na aula passada, íons são átomos ou pequenos grupos de átomos que perderam ou ganharam elétrons. Então ele tentou misturar os íons amônio, que é o NH4+, lembrando que o mais ele está com o elétron em falta, e o íon cianato, que é o CNO-. Então ele misturou esses dois íons, porém ele não adquiriu aquele sal que ele esperava adquirir, que era o cianato de amônio, mas sim ele produziu ureia, e ele ficou bastante surpreso com isso, porque havia sido a primeira vez que um composto orgânico, ou seja, que até então só tinha sido encontrado em seres vivos, mais especificamente na urina dos animais, então esse composto havia sido produzido por ele. E isso foi uma certa revolução na química, né? Porque derrubou aquela hipótese de que uma força vital era responsável pelos seres vivos terem a composição que eles tinham. Então, se era possível produzir compostos orgânicos em laboratório, isso era uma evidência de que não existia essa tal força vital, que acreditava-se na época. Nas décadas que se seguiram, né, houve um intenso aumento na síntese e produção, né, em laboratório de compostos orgânicos cada vez mais complexos. Então, depois dessa primeira descoberta, né, os químicos começaram a tentar fazer outros experimentos e foram conseguindo produzir compostos cada vez mais diferentes. E aí, então, a química orgânica, ela foi redefinida como estudo dos compostos que tinham carbono, e não mais daqueles compostos que só existiam nos seres vivos, né? Que acreditava-se até então que somente os seres vivos produziam. Tá? Então, independentemente da origem desse composto, se ele possui carbono, ele vai ser chamado de um composto de uma substância orgânica. Porém, uma exceção foi mantida para o gás carbônico. Tá? Então, o gás carbônico, mesmo ele contendo carbono, CO2, ele ainda é considerado uma substância inorgânica. Aqui só para ilustrar, né, a fórmula química da ureia, ela tem um átomo de carbono, um de oxigênio, dois de nitrogênio e quatro de hidrogênio. E o que tem de tão especial nesse elemento, nesse átomo de carbono? Ele tem uma grande capacidade de formar moléculas grandes, complexas e bastante variadas. E essa capacidade possibilitou que os seres vivos fossem se tornando cada vez mais complexos, cada vez mais diversificados na sua constituição. Quando eu começar a falar dos tipos de substâncias orgânicas que formam seres vivos, vocês vão entender melhor. Então, eu começo falando do carbono para lá na frente ficar um entendimento mais fácil. Bom, o carbono ele vai possuir o que a gente fala que é a valência 4, ou camada de valência 4. O que significa a valência, então? Ó? A valência é a quantidade de ligações necessárias para um átomo adquirir aquela estabilidade eletrônica que eu falei na aula passada. Lembra que eu falei que um átomo, para ele ficar estável, ele precisava de 8 elétrons na sua camada mais externa, na sua órbita mais externa,
E a única exceção era o hidrogênio, que por ele ter somente uma camada, ele então precisa de 2 elétrons e não 8. Mas aí então a valência ela vai ser quantos elétrons faltam para que esse átomo, esse elemento, se torne estável. Tá? E o carbono, então, tendo valência 4, quer dizer que ele precisa e pode formar 4 ligações covalentes. Então, lembrando, a ligação covalente é aquela em que os átomos compartilham elétrons. Tá? Então, se a gente olha aqui na camada de valência do carbono, a gente vê que ele tem 4 elétrons, certo? Para que ele fique estável com 8 elétrons, ele precisa de mais 4 elétrons. Então, ele vai compartilhar esses elétrons com outros átomos. E esses átomos vão ser, na maior parte das vezes, o nitrogênio, o oxigênio e o hidrogênio, tá? São os elementos mais comuns nas substâncias orgânicas. Só lembrar lá da sigla CHOMP, né? Que era carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e o fósforo também. Tá certo? Então, aqui nessa tabela, alguns exemplos de substâncias orgânicas, substâncias que têm carbono. Então, a gente tem o nome da substância ou da molécula. A gente vai ter a fórmula molecular, que é a quantidade de átomos presente naquela molécula. A fórmula estrutural, que é como esses átomos estão ligados. A gente tem um modelo de como é essa molécula, porque cada molécula tem uma forma, ela se organiza de um jeito, dependendo dos seus átomos, e a gente tem um modelo espacial, tá? Que é um modelo em 3 dimensões de como seria a forma dessa molécula em 3 dimensões. O que eu quero destacar nessa tabela é, então, as ligações que o carbono está fazendo. Então, reparem aquilo que eu falei, né? Sempre 4 ligações. Aqui a gente tem o metano, que é a substância orgânica mais simples que a gente tem. O metano é um gás que é produzido na fermentação. Esse gás, ele é bastante prejudicial para o efeito estufa e ele é produzido tanto nos lixões, nos aterros sanitários, como também nos gases emitidos pelos bois, tá? Pelo gado. Então reparem que é um único átomo de carbono ligado com 4 hidrogênios. Um outro exemplo é o etano, que é um gás também presente no gás natural, utilizado como combustível. E aí a gente já vê que são 2 átomos de carbono ligados a hidrogênios também. E aqui um exemplo, o eteno ou etileno, que é uma substância na qual a gente observa que entre os carbonos existe uma ligação dupla. Tá? Então, quando eu falei lá da ligação covalente, eu falei que essa ligação podia ser simples, dupla e também, em alguns casos, ela pode ser tripla. E aí, quando essa ligação é dupla, ela então vai conferir uma outra forma à molécula. Então, comparem, né? Aqui que existe somente ligação simples entre os carbonos e aqui que existe a ligação dupla, como a forma da molécula é diferente. Tá? Então, a diferença entre essas duas substâncias está na quantidade das ligações duplas e na quantidade dos hidrogênios. O etileno, ele é também um gás, aí só a título de curiosidade, um gás que é liberado
pelas frutas quando estão amadurecendo, tá? Então, não sei se vocês já ouviram falar que determinadas frutas, para amadurecerem mais rápido, uma dica é a gente fazer cortes na casca, né? Então, principalmente do mamão, do abacate. Por que isso é feito, né? Quando a gente faz esse corte, a gente está estimulando que a fruta libere mais desse gás. E esse gás, então, é que vai levar ao amadurecimento da fruta. As moléculas, né, que possuem somente carbono e hidrogênio, tá? Como as do exemplo anterior, elas são chamadas de hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos, eles vão possuir e armazenar grande quantidade de energia química, tá? Por exemplo, muitas substâncias que são encontradas no petróleo e que nós utilizamos como combustíveis são hidrocarbonetos, né? A gasolina, o querosene, o gás natural, entre outras. E aí, pessoal, esses hidrocarbonetos eles vão formar como se fosse um esqueleto das moléculas orgânicas, porque sempre que existirem carbonos com elétrons livres, muito provavelmente eles vão se unir a hidrogênios. E esse esqueleto de hidrocarboneto, ele vai apresentar uma infinidade de combinações diferentes. E como que eles podem variar? Então, eles podem variar no comprimento, então a quantidade de carbonos que eu tenho, tá, ligados em sequência, e aí a gente pode chegar em substâncias que vão ter centenas e às vezes até milhares de carbonos ligados. Esses esqueletos de hidrocarbonetos também podem variar na sua ramificação, tá? Então eles podem ser retilíneos ou eles podem apresentar ramificações, né, nas mais variadas direções. Eles podem variar na posição da ligação dupla, tá? Então aqui a gente vê a ligação dupla no primeiro par de carbonos, aqui no segundo par de carbonos. A gente também pode ter substâncias variando quanto à presença de anéis, tá? Então, quando os carbonos se ligam, formando formas geométricas, né? Como se fossem anéis mesmo. Esses anéis podem ter somente ligações simples, ou eles podem ter ligações duplas no meio. Bom, pessoal, e aí diferentes grupos químicos, ou seja, conjuntos de outros átomos, que a gente chama de radicais também, eles podem alterar esses hidrocarbonetos, tá? E formar substâncias diferentes, portanto. Então aqui, ó, nesse exemplo, a gente tem o estradiol, que é um estrogênio, e a gente tem a testosterona. São dois hormônios, tá? Presentes no corpo humano. O estrogênio, ele é produzido principalmente nos ovários e a testosterona principalmente nos testículos. E esses hormônios, eles são responsáveis pelas características sexuais das pessoas, tá? Então, a pessoa que tem mais estrogênio, ela vai ter determinado tipo de corpo e a pessoa que tem testosterona vai ter outras características, outro tipo de corpo, tá? Então, por exemplo, né, quem tem mais testosterona vai ter uma quantidade de pelos maior, vai ter mais facilidade de adquirir massa muscular, musculatura, enfim. Já o estrogênio, ele vai ser responsável pelo crescimento das mamas, ele vai ser responsável pela deposição de gordura em determinadas partes do corpo, entre outras características. E olhem só a diferença entre as moléculas desses dois hormônios. Tá? Então, aqui em azul,
o local onde estão as diferenças. Tá? Então, aqui eu tenho uma ligação dupla com oxigênio e aqui eu tenho uma ligação simples com oxigênio. Além disso, aqui eu tenho mais um carbono, mais uma ramificação de carbono se ligando nessa posição. Essas duas pequenas mudanças somente na estrutura do hidrocarboneto, que é igual, essa estrutura aqui em laranja é igual. Então, essas pequenas alterações formam substâncias totalmente diferentes que vão ter efeitos totalmente diferentes no organismo. Então, é para mostrar, né, como pequenas mudanças podem resultar em substâncias totalmente diferentes, tá certo? Então, esses grupos químicos diferentes, esses radicais, eles podem alterar a forma da molécula, tá? Como nesse exemplo que eu falei, e podem também alterar as reações químicas que essas substâncias podem realizar. Quando isso acontece, quando esses radicais alteram as reações químicas possíveis para essas substâncias, a gente fala que são grupos funcionais, tá certo? E aí eles vão ter nomes específicos. Os grupos funcionais mais importantes para os processos biológicos, ou seja, para o metabolismo dos seres vivos, são 7, tá? Que eu vou falar a seguir. Então, aqui nessa tabela, a gente tem o nome desse grupo funcional, o tipo de substância, tá? Quando ele está presente, ele caracteriza um tipo de substância e alguns exemplos, tá certo? Obviamente, vocês não precisam decorar exemplos e coisas do tipo, mas é para vocês terem uma noção da diversidade das substâncias formadas por carbono, tá certo? Das substâncias orgânicas. Então, o primeiro grupo funcional é a hidroxila, que nada mais é que um átomo de oxigênio e um de hidrogênio que vai se ligar no carbono. Quando a hidroxila está presente, a gente fala que é um álcool. E o exemplo é o etanol, que é o álcool presente nas bebidas alcoólicas. Então, olha só como é a fórmula estrutural do etanol. Tá? 2 átomos de carbono e uma hidroxila ligada. O segundo grupo funcional é a carbonila, que é um átomo de carbono ligado com uma ligação dupla a um oxigênio. E aí, essa carbonila ela pode estar no meio da estrutura da molécula, que aí ela vai ser uma cetona, ou ela pode estar na ponta da molécula, no final. E aí vai ser um aldeído. Então, os exemplos são a acetona, que é aquele solvente utilizado para remover esmalte, por exemplo. Então, a gente tem aqui a carbonila no meio da molécula. E um exemplo de um aldeído chamado propanal, só para ilustrar, então, a carbonila na ponta dessa molécula. Então, reparem que é o mesmo número de carbonos, né? Só mudou a posição em que está essa carbonila. O terceiro grupo funcional é a carboxila, que nada mais é do que um carbono ligado duplamente a um oxigênio e a um outro oxigênio em ligação simples, certo? Quando esse grupo funcional está presente, ele caracteriza um ácido carboxílico ou ácido orgânico. Tá? Então, aqui um exemplo é o ácido acético, né, que é o ácido do vinagre, é a substância que confere acidez ao vinagre. O ácido carboxílico, ou ácido orgânico, ele vai funcionar como um ácido inorgânico também. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando ele se dissolve em água, ele libera lá os íons H+, ou seja, ele diminui o pH daquele ambiente.
pHs mais baixos significam mais ácidos, ou seja, maior quantidade de íons H+. Quarto grupo funcional é o grupo amino, que aí a gente vai ter um nitrogênio. Quando o grupo amino está presente, ele caracteriza a substância como uma amina. E as aminas vão atuar como bases, ou seja, elas vão remover íons H+ da solução. Então, o íon H+ vai se unir, tá, a essa amina e ela então vai fazer com que o pH da solução aumente. Por isso, ela vai atuar como uma base. Quinto grupo funcional é o sulfidrilo, que aí a gente tem um átomo de enxofre ligado na molécula. Isso caracteriza a substância como um tiol. Então, lembrar que o S, né, vem de sulfur, que é enxofre. Por isso, esse nome aqui também. O exemplo é a cisteína, tá, que é um aminoácido. Mais para frente a gente vai ver o que são os aminoácidos, a gente vai falar mais a fundo deles. Mas, por agora, só citando aqui como exemplo, essa substância ela está presente no cabelo, tá? Nos pelos. E esse grupo funcional, ele vai atrair outros iguais a ele, tá? Não no sentido de formar uma ligação, mas vai ocorrer uma atração entre eles. E quanto mais, então, cisteína existe no cabelo, mais crespo, né, cacheado vai ser esse cabelo, porque ali esses radicais vão estar se atraindo, criando então esse formato no cabelo, tá certo? O sexto tipo de grupo funcional é o metil, que é um carbono simples, né, ligado a 3 hidrogênios. E aí, então, quando esse grupo funcional está presente, a gente fala que é um composto que está metilado, tá? Porque o metil se uniu a esse composto. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma substância presente, que se chama citosina, e ela está presente no nosso DNA, no nosso material genético. Nas aulas futuras eu vou falar mais a fundo sobre isso também. Mas aqui, só para ilustrar, então, que a citosina, normalmente, ela não tem esse grupo metil, mas quando ela fica metilada, é como se ela ficasse inativa. E aí isso é uma forma de regular o nosso DNA, a expressão do nosso DNA, tá certo? Mais para frente eu explico melhor, mas aqui então só esse exemplo, né, que o metil então ele pode se ligar e se desligar também das substâncias orgânicas. Sétimo e último grupo funcional é o fosfato. Tá? Então, o fosfato, quando ele está na forma inorgânica, ou seja, sem estar ligado a um carbono, a gente representa como Pi. Tá? P porque vem do nome latim, né? Fósforos, que era escrito com pH. Então, o fosfato, ele é um átomo de fósforo ligado a 4 átomos de oxigênio. E aí, então, quando ele se liga a uma substância orgânica, a gente fala que é um fosfato orgânico. E aí a gente só representa com a letra P. Então, aqui um exemplo, né, de uma substância, que é o glicerol,
Quando ele se une ao fosfato, a gente acrescenta, então, glicerol fosfato. Vai ser uma substância que vai participar de várias reações bioquímicas. O fosfato, ele é muito importante nos seres vivos. Por quê? Porque ele vai entrar na composição de uma substância que a gente chama de ATP, tá? A sigla ATP, que vem de adenosina trifosfato. Então, essa substância, né, é uma adenosina ligada a 3 fosfatos, por isso trifosfato. Essa substância, nos seres vivos, ela vai reagir com a água em condições adequadas, e o que vai acontecer é que ela vai se transformar em ADP, adenosina difosfato, porque ela vai perder um fosfato, então ela libera um fosfato inorgânico e mantém somente 2. Quando isso acontece, ela vai liberar muita energia, tá? Então o fosfato, as ligações entre os fosfatos, elas carregam muita energia. Quando essa ligação se quebra, essa energia é liberada e aí a célula, né, o ser vivo, usa essa energia para desempenhar diversas funções. Tá? Então, a gente fala que a adenosina trifosfato, o ATP, é uma molécula que ela atua como se fosse uma bateria, tá? Que está ali armazenando energia para os seres vivos, tá certo? Então, a gente vai falar bastante ainda do ATP, porque é uma molécula muito importante. Bom, pessoal, na aula de hoje era isso que eu tinha para falar. Agradeço a atenção, espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, não esqueçam de seguir o canal para receber aulas futuras. E lembrando, né, para usar o espaço aí abaixo dos comentários para qualquer dúvida, sugestão, crítica que vocês tenham, tá certo? Estou sempre aberto a críticas. A ideia é melhorar, né, as aulas. Então, fiquem à vontade. E espero vocês até uma próxima.